Vamos agora pro Spy Family que deu certo. Eu não tô nem mentindo. Com o Buddy Dead. Aqui a gente tem o Urei Papá e o Kazuki Papá. Que eles literalmente são assassinos. Eles trabalham para pessoas muito legais. Pra limpar pessoas da face da terra. E num trampo desses, meio que eles acabam matando um cara. E esse cara tinha uma filha. E a mãe meio que tinha abandonado ela. Fala, pô, tem uma criança aqui, né? O que a gente faz pra criança? Cuida da criança. Então, eles basicamente adotam a Miri e começam a cuidar dela. E, pô, como que funciona esse negócio de vida? Como que funciona esse negócio de cuidar de uma criança? Da gente ser um casal, mas não ser um casal, mas a gente tá basicamente casado agora. E é basicamente sobre isso, Não Buddy é Dads. casado, é broderagem. É Tá diferente. broderagem, exatamente. Eles estão brodecasados, é isso? Não, eles só são muito brothers. Eles moram juntos, dormem na mesma cama, mas eles só são brothers. Eles são só brother, ok. E é maravilhoso. É maravilhoso. E eu já quero agradecer, inclusive, a PA Works por vocês terem feito um projeto que finalmente deu certo. Depois de tantos e tantos anos, vocês conseguiram finalmente fechar um projeto que seja bom, seja em produção, seja em roteiro. E isso daí não acontecia desde Shirobako? Desde Shirobako. Desde 2014 vocês não acertavam um projeto sensacional, tanto em produção quanto em roteiro. Porque às vezes você acertava em roteiro, mas não tinha produção, às vezes você acertava em produção, mas não tinha roteiro. Então, agora acertou os dois juntinho, parabéns, ficou muito bom. Eu acho que ainda tem coisas a ser polidas. Tanto que o Buddy Daddies, ele sofreu muito por conta de um cronograma. Teve que atrasar um episódio, teve recap não planejado, foi uma bagunça. E o roteiro, às vezes, eu acho ele bem interessante em como ele trabalha a relação familiar entre eles e como isso é importante para cada um, principalmente para os dois pais. Só que eu sinto, às vezes, um pouco de valor nisso entre episódios. Por exemplo, tem um arco envolvendo o Kazuki lá pelo episódio 6, 7 e, tipo, fora desse arco, não parece que essa situação progride ou tem algum valor além dele. Ele não é ruim, eu acho inclusive ele tem uma conclusão bem legal, só que o payoff ou o aproveitamento dele para os episódios posteriores eu acho que podia ser bem melhor. Uhum. Sim, sim. Ele também é um pouco episódico, né? Então você não tem um senso de unidade tão grande, dependendo da passagem. Tem alguns episódios na meiuca da obra que eles são claramente episódios episódicos apenas para estender um pouco a história e não conectar o conflito da trama inicial com a trama final, que é justamente o fato deles estarem se unindo para conseguir conceber uma espécie de família para cuidar da Miri, enquanto eles estão lidando com o dilema deles continuarem ou não trabalhando com o que eles já fazem, né, com esse serviço aí com a máfia. Ou com a família, no caso, né? Porque quem tem a família de pessoas muito legais é o próprio Rei. E o Kazuki, ele entra nesse balaio todo e aí eles ficam nesse dilema de a gente cuida dela, ou a gente continua fazendo o que a gente faz, como que a gente consegue ser pais e ainda ser assassinos, ter essa vida dupla. Eles acabam questionando bastante isso ao longo dos episódios, geram conflitos em cima disso, e é interessante, porque, brincadeiras à parte e alfinetadas à parte também com Spy Family, eu acho que Buddy Dads, pelo menos, ele se compromete. Porque ele Sim. fala, pô, existe uma vida dupla? Existe uma vida dupla. Existe duas coisas sendo feitas ao mesmo tempo e são coisas muito boas. Tanto a parte da brutalidade, dos assassinatos, quanto a parte familiar, sim. E eles não apenas ignoram isso. Ou pelo menos quando eles ignoram é pelo show-off. Ou uma cena de tiroteio absurdamente insana e muito over, que é muito mais pelo proveito da situação e não pelo power play em si, sabe? Tipo, você vê alguém desviando de bala, mas é apenas pela apresentação e não por aquilo sendo comprometido ou usado pela narrativa para comprometer a história. Você entende que é bem claro essa escolha visual, principalmente da direção, né? Um baita de um diretor aqui, o
Deixa eu pegar o nome dele aqui, eu esqueci. É É o o mesmo de... Yoshio Kasai. Ele, Isso. inclusive, que é um cara que a gente falou que é muito sofrido, porque os 3 trabalhos como diretor principal foram Charlotte, Kami-sama ni Natari. E aí, quando ele sai dessas 2 bombas, vamos fazer o quê? Fate Apocrypha. Aí, porra, cara, esse homem sofre, que é uma beleza. Cara, o Asai tava complicado. Mas eram projetos que, às vezes, ele tava refém de uma situação que não tinha muito o que fazer, né, cara? O próprio Kami-sama era literalmente, você desliga a legenda e o anime melhora 1000%, porque é só o Sim. Asai dirigindo. Sim, sim. E aqui ele pôde trabalhar, cara, porque ele mostrou uma competência muito grande como diretor, justamente pra fazer essa troca de tom, inclusive. Porque o anime é extremamente divertido e fofo quando ele quer trazer o slice of life e a comédia. E ele é extremamente intenso quando ele quer fazer as cenas de ação. Ele se compromete muito a isso e são sequências realmente muito boas até pra obras que são literalmente de animes de ação. E a Peerworks também não um projeto tão saudável, porque tivemos sim atrasos, assim como o Rafa falou, mas ainda assim muito competente do começo ao fim e pouco flutuou na sua entrega média e ainda assim você fala, pô, é um projeto que você olha a Peerworks e você fala, pô, finalmente, né? Você é um estúdio que tem tanto potencial, vocês têm uma entrega tão boa em alguns projetos que são só esquecíveis, como um Aquatop da vida, ou quando vocês têm a possibilidade de trabalhar bastante, como em Paripi, vocês só terceirizam tudo, e dessa vez vocês se comprometeram, principalmente por ser um projeto original. Então, eu ver isso daqui, eu falo, cara, é muito bons olhos que eu tenho, por um projeto que finalmente funcionou da Peerworks, onde eles trouxeram o melhor, ou pelo menos o melhor do que eles podem trazer, que é produção, e trazer alguém para trabalhar na narrativa, e trabalhou muito bem. Então eu fico feliz, dar esse ar de finalmente Peerworks, você entregou um projeto muito sólido do começo ao fim, e sim, tivemos pequenos percalços, mas nada que tenha comprometido o anime ou algo do tipo. Eu acho que até esse problema do episódio episódico, essa mornada que ele dá na meiuca não compromete a obra e até mesmo uma conclusão que você fala, eu entendo, é consciente, não é nada estardalhado, não sai muito do escopo que ele já tinha, que ele já estava propondo desde o começo, e é uma obra redondinha. Eu acho que Birdette teve sua maior força nesse sentido. Ser uma obra com começo, meio e fim, agradável, entendível e coerente com o que ele queria fazer. Eu acho que o maior valor dele, como você falou, é até justamente que faltou muito Spy Family no segundo curso dele, que é essa dinâmica familiar que tem muito momento cômico, mas ao mesmo tempo você vê uma evolução na relação deles, principalmente do Rei para a Miri. Inclusive, vale comentar que a dinâmica familiar deles funciona muito bem até pela química dos dubladores, porque o Toyonaga, que faz o Kazuki, e o Chiyama, que faz o Furei, cara, eles têm uma química excelente juntos. Eles até fizeram antes os Yuris de Yuri on Ice, e antes eles já tinham uma química muito legal, mesmo que fosse manjada. E aqui que eles têm até um pouco mais de liberdade, o Toyonaga vira a chavinha com muita facilidade. Eu acho que a química só melhorou, e inclusive esqueci o nome da dubladora da Miri, mas a adição dela no cast também é excelente. Eu acho que a dinâmica desses atores realmente faz uma puta diferença até pra construção dessa família, sabe? Eu vejo que eles têm uma puta interação, que eles estão crescendo como uma família, e isso é muito legal de ver. Sim, sim. É uma dinâmica que funciona por vários aspectos. Por roteiro, por caracterização, por estereótipo, por interpretação. São personagens muito gostáveis. É uma obra muito gostável por conta disso tudo. E a química que ele cria de fazer esse over do trabalho que eles têm, né? De matar pessoas. E a química que eles têm como a tentar levar uma vida normal melhora e catapulta ainda mais esse carisma, sendo que Buddy Daddies, eu acho que uma das maiores forças dele, sem sombra de dúvidas, é o quão competente ele é em criar carisma, seja por uma série de dinâmicas, por uma série de aspectos, e são protagonistas extremamente interessantes
pra te manter conectado na obra e muito competentes em fazer isso. Você vai acabar gostando deles de uma forma ou de outra, ele vai te agradar muito fácil, porque ele vai te tragar pra obra e você vai ter a sua suspensão de descrença muito rápida. Cara, é questão de poucos minutos do primeiro episódio, você já tá fechadão com esses personagens e é dali pra frente. É muito bom quando uma obra consegue ter essa força e ele não depende apenas disso pra você se manter nela. Porque a partir desse carisma inicial, ele consegue te trazer toda essa experimentação dentro do roteiro dele, no caso, toda a vivência desses personagens, pra você entrar no cotidiano deles, você entrar no conflito deles, e por mais que alguns conflitos seja, de fato, até que básico, ou nada muito elaborado, ou algumas passagens e alguns conflitos, você consegue ver a trilha sendo trilhada direitinho ali, sem muitos desvios, e nada muito pretensioso também, mas ainda assim extremamente funcional e muito comprometido com o começo, meio e fim. É uma obra redondinha, nada muito fora do comum, ou melhor, ele é incomum pela própria premissa, mas ainda assim eu vejo que, assim, é diferente de Spy Family, que tenta ser muito pretensioso, e aí, quando ele precisa se comprometer com essa pretensão toda, ele dá 3 passos pra trás. Buddy Daddies, ele dá um passo pra frente, mas ele se compromete com esse passo na frente e fica ali, sabe? Não vai muito além disso. E eu acho que isso, pra esse projeto, por ser um anime original, foi muito bom. Porque ele trouxe a premissa, ele se comprometeu com ela, ele concluiu, e você sai em Buddy Daddies com a sensação de um trabalho bem feito. Tanto que até a nota final se reflete nisso, que apesar de que eu achei que o final deu uma bela corrida, eu sinto até que tiveram que cortar algum episódio porque por conta desse problema de produção, eu ainda sinto que a obra foi bem realizada. Você tem uma boa direção, você tem bons atores, né, dubladores no meio, você tem uma química de personagem muito boa e, como você falou, esse comprometimento em fazer os lados dele. Buddy Daddies talvez seja o melhor ponto dele ser muito comprometido. Então, se ele apresenta no primeiro episódio uma ideia mais galhofada de ação, bem hollywoodiana mesmo, com uns absurdos muito grandes, ou quando ele se compromete a essa química muito excêntrica de personagens nessa família bizarra, ele funciona muito bem, justamente porque ele abraça isso e segue direto ao mesmo tempo que ele não testa demais suspensão de descrença. Apesar do final ter tido essa corrida, eu acho que dava pra ser melhor desmiuçado. Eu ainda gostei muito desse anime, eu gosto inclusive desse tipo de série. O problema é que tava em falta de ser bem feita, né? Tinha lá o Somali, que decepcionou bastante. Teve o próprio Mao-sama tentou fazer isso com a filha lá do Maui, eu achei muito ruim. Ainda mais porque a direção não ajuda. Então ver uma série dessas que é bem realizada, eu acho que tem muito valor. E aí toma o meu 8 por isso. Sim, eu tô contigo, eu também fico com 8, porque eu acho que, acima de tudo, ainda mais nas situações que a gente tá vendo ultimamente, sendo extremamente caótico a produção de animes, quando eu vejo uma obra consistente do começo ao fim, eu me sinto muito feliz. Porque eu falo, pô, legal, cara, eu consegui ter uma experiência positiva do começo ao fim, e ele se comprometeu do começo ao fim entregar a expectativa que ele criou. Eu acho que isso é muito bom, isso tem um valor, inclusive de completude, que poucas obras podem dar isso pra gente ultimamente, e Buddy Daddies fez um bom trabalho. Chupa, Spy Family.